Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Mande a sua carta, escreva a sua história. Eu estou aguardando, estou esperando. Você manda para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Espero a sua carta, espero a sua história. E também espero a sua inscrição. Isso, se inscreva no nosso canal, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, tudo acabou quando ele xingou o nosso filho de praga. Minha avó não perdia uma carta da saudade sequer. Então, eu desde pequena passei a ouvir as cartas da saudade junto com ela. E assim me tornei sua fã, Eli Correia, no rádio e agora no canal YouTube. A carta que escrevo não fala de alegria. Posso até dizer, fala de uma profunda dor que trago no meu coração. No ano de 2015, eu comecei um relacionamento com um antigo amigo de escola. Tanto é que nem imaginava que iríamos ficar juntos depois de ter se passado tanto tempo. Entre nós era tudo muito bom e eu realmente achei que ia ser feliz ao lado dele. Sabe quando as coisas começam a dar certo, tudo começa a caminhar bem? Eu botei uma fé muito grande. Eu encontrei a minha felicidade, o caminho da minha felicidade. Mas os problemas começaram a vir. Pois ele queria que eu aceitasse as coisas que não faziam parte de um relacionamento onde existe respeito entre os dois. Ele queria que eu aceitasse, que eu admitisse certas coisas, certas práticas entre nós. Eu confesso que cheguei a pensar em desistir ali mesmo. Mas eu me via tão envolvida que não conseguia desistir. E mesmo com as brigas, mesmo com os desentendimentos, eu fui insistindo no relacionamento até o ponto que não deu mais. Pois, ligando um ponto aqui, outro ali, descobri que ele estava namorando outra pessoa ao mesmo tempo que estava comigo. E aquilo para mim foi inaceitável, inadmissível. Quando eu descobri, aconteceram muitas brigas feias, ofensas. Então, o melhor foi me afastar. O melhor foi romper aquele relacionamento. Nesse tempo, inclusive, eu desenvolvi uma depressão muito grande, uma ansiedade. Eu perdi a vontade de viver. Quando uma separação, um rompimento provoca isso em você, é quase como se fosse a própria morte. Só não perdi completamente a vontade de viver por causa da minha filha. Filha essa de um outro relacionamento que eu tive anteriormente. E ela, minha filha, não merecia passar por aquela situação. Longe dele, junto com a minha filha, fui me reconstruindo. Aluguei uma casa e agora, eu e minha filha, nesta casa, fomos tocando nossas vidas, que por sinal estava muito bem. Estávamos muito bem mesmo. Ano de 2017. Não me lembro exatamente o motivo, mas eu fui atrás dele para conversar. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu fui falar com ele. Então voltamos a nos falar, pelo menos isso, voltamos a nos falar. Porque, apesar de tudo, eu tinha sim um sentimento por ele. Sim, eu sou obrigado a reconhecer que eu ainda gostava muito dele. Ele parecia ter mudado. Senti que ele estava diferente. Já não parecia mais ser aquele cara manipulador, aquele cara que queria que tudo fosse do jeito dele, que eu concordasse tudo com o que ele queria, como ele era antes. Parece que ele havia mudado. Até parecia ser outra pessoa.
Mas eu dizia para mim mesma: vai com calma. Vai com calma. E assim as coisas foram acontecendo e parecia estar realmente tudo bem entre nós dois novamente. Até que ele me dá a notícia que iria ser pai. Ali eu perdi o chão outra vez. Como iríamos recomeçar nossas vidas numa circunstância dessas? Ele agora me dando a notícia, sabe, nós estamos voltando, isso e mais aquilo, mas só que eu vou ser pai lá, sabe, de um caso que eu tive. Então eu disse para ele: melhor você assumir a paternidade e tocar sua vida longe de mim. Não, eu não quero assim. Pô, a gente está voltando agora e você vem me dizer que vai ser pai? Então toca a sua vida lá com a outra, assuma a sua paternidade e a gente, cada um segue a sua vida. Mas ele disse que me amava. Ele me falou assim com tanta ênfase, sabe, que me amava. E também que não tinha certeza que o filho era dele mesmo. Ele não tinha muita certeza. Ele falou para mim: olha, e também não tenho muita certeza se o filho é meu. E se for, eu assumo a criança, só a criança. E ela eu deixo para lá. Mas mesmo assim, não entrava na minha cabeça aceitar aquilo. No momento em que você está voltando, já vem com essa bomba dizer que você vai ser pai do outro lado? Quer dizer, por mais que ele dissesse que não tinha certeza que a criança era dele ou não, mas se fosse ele iria assumir só a criança, a outra ele deixava para lá. Bom, mas isso não entrava na minha cabeça. Os meses foram se passando. A gestação da outra foi avançando. Mas por algum motivo a mãe da criança se afastou dele. Houve alguma coisa que a mãe se afastou dele. E ela passou até a evitar qualquer contato com ele para falar como estava indo a gravidez. Ela se afastou mesmo, de verdade, se afastou dele. E com esse afastamento, ele começou a ficar, sabe, meio preocupado. Sabe quando a pessoa fica incomodada? Ficou fragilizado. E com isso, eu com pena, acabei aceitando a nossa aproximação novamente. Eu fiquei com pena mesmo. Mas com ele sempre me dizendo que não iríamos assumir nada. Ele dizia: olha, vamos voltar tal, mas sem compromisso, né? Não vamos assumir nada, por enquanto. Pois a prioridade, ele lembrou, é o meu bebê. A prioridade é o bebê que está a caminho. Mas você disse que não tem certeza se ele é seu. Não, isso não está em questão. A verdade é que o bebê está lá e é essa a minha preocupação. Esse bebê, por fim, nasceu. A mãe da criança, desde os tempos da gravidez, que tinha se afastado dele, nunca deixou ele ter um contato sequer com o filho. Passamos o Natal de 2017 juntos e eu percebi a total aprovação da família dele com o nosso relacionamento, pois os familiares dele me achavam bem madura, bem responsável, bem mulher mesmo assim para fazer companhia para uma pessoa. Mas eu estava novamente ali, aguardando a vontade dele de saber o que seria de nós. E chegou o ano de 2018. E no mês de janeiro, já no primeiro mês do ano, ele me chamou para almoçar. E todo sorridente declarou, dizendo que eu era a mulher da vida dele. Sabe aquela declaração que de repente foi espontânea, foi do nada, dizendo que eu era a mulher da vida dele. E ele tinha certeza que seria feliz ao meu lado. E isso me encheu de alegria. E novamente o meu coração transbordou de felicidade. E aceitei termos então finalmente um novo relacionamento. Aceitei coisas que mulher nenhuma aceitaria. Mas fazer o quê, se eu o amava tanto? Então começamos a nossa nova vida. Começamos morando juntos, fomos morar juntos novamente. E neste tempo, eu inesperadamente engravidei. Não era algo que eu queria.
Sinceramente, não era algo que eu desejava, mas engravidei. No começo eu estava muito assustada e insegura, pois eu não esperava mesmo engravidar. Eu não queria, na verdade, eu queria era amadurecer mais o nosso relacionamento. Eu queria uma convivência maior entre nós para saber se valeria a pena mais um filho ou não. De repente eu engravidei. Mas eu queria ver antes se realmente era aquilo que ele queria para nós, porque sempre as coisas estiveram nas mãos dele. Então eu queria primeiro saber se era realmente aquilo que ele queria. E o meu sonho sempre foi me casar como manda o figurino. Horas, se tiver tudo bem mesmo entre nós, por que a gente não se casar? De véu e grinalda, vestida de noiva, numa igreja, por que não? Nada nos impede. Ele era solteiro, eu também era. Eu, mãe de uma menina, ele, pai de um menino que nasceu lá. Tudo bem. E na minha cabeça, só depois de tudo bem fundamentado, tudo bem amadurecido, é que eu iria pensar em engravidar novamente, se esse fosse um desejo nosso. Olha, confesso que com essa gravidez, fiquei assustada, fiquei preocupada. Eu que esperava uma gestação pelo menos tranquila, né? Pelo menos nós estamos voltando. Não era a gravidez que eu esperava para aquele momento, mas aconteceu. Então pelo menos que seja uma gestação tranquila. Mas não foi bem aí não. As coisas não caminharam por aí não. Ele não me poupava de nenhuma briga. Assim como nunca deixou de me dizer que eu o abandonei lá em 2016. E que eu fui infiel na nossa relação. Horas, eu não fui infiel. Eu não o abandonei. Ele que queria coisas que eu não aceitava. Ele que exigia coisas que eu não admitia. E por isso, na época, eu preferi me separar. E agora ele jogava na minha cara que eu havia me separado dele, que eu tinha traído ele. Por quantas vezes eu fui tomar banho só para chorar baixinho debaixo do chuveiro? Quantas vezes eu me tranquei no banheiro para chorar baixinho debaixo do chuveiro? Pois ele brigava comigo, brigava. E quando ele me via chorando, ele dizia: sua fraca, você é fraca, é isso que você é, você não passa de uma fraca, qualquer coisinha, chorando. Por fim, o nosso bebê nasceu. Nós nos mudamos para um outro bairro e fomos viver a vida. Mas seu jeito nunca mudou. Horas estávamos numa boa, horas não. Horas parecia que eu estava num céu, outras horas parecia que eu estava no inferno. Mas nesse tempo aprendi a me fortalecer e a enfrentá-lo com unhas e dentes. E numa das brigas, ele veio me dizer que eu estava pondo as garrinhas de fora. Tá pondo as garrinhas de fora. E eu não tô gostando nada disso não. Eu não tô gostando não, porque quem manda aqui sou eu. Não vem me colocar as garrinhas de fora não, que você vai quebrar a cara. E eu me via tão triste diante dessa situação, pois eu que tanto o perdoei, tanto, que tanto me doei e tanto fiz por ele, só recebia em troca humilhações e ingratidão. Pois ele passou dos limites com suas humilhações. Ele passou dos limites, chegando a ponto de um dia chamar o nosso filho de praga e dizer que estragou a vida dele quando ele aceitou voltar para mim. Ele disse isso exatamente assim, que ele estragou a vida dele quando ele aceitou voltar para mim, principalmente por causa daquela praga, que era, no caso, o nosso filho. Nesse dia em que ele chamou o nosso filho de praga e disse que estragou a vida dele quando ele decidiu voltar, né? Eu aos berros fui defender o meu filho, pedindo para ele nunca mais chamar o meu filho de praga. Nessas alturas, se ele é praga para você, para mim ele é meu filho. E confesso que nessa hora eu achei que ia apanhar dele.
Olha, por um instante eu tive a impressão que ele ia me bater, pois ele chegou a vir para cima de mim. Quando eu falei, eu não aceito, eu não admito você chamar o meu filho de praga. Mas quando ele viu que eu não recuei, porque homem é assim, se ele parte para cima, você recua, aí ele fica grande. Quando ele partiu para cima de mim, em nome do meu filho, eu me segurei. Eu fiquei ali. Vem, pode vir. Achei que eu ia apanhar dele. Achei. Mas quando ele viu que eu não recuei, eu não me afastei, ele se afastou. Acho até que ele estava doidinho para eu partir para cima dele e ele me bater alegando legítima defesa. Eu senti isso. Meio que ele torcia para eu partir para cima dele, para ele me bater e aí dizer que ele se defendeu. Mas fui ofendida por todos os nomes que se possa imaginar. Nem bati e nem apanhei, mas que fui ofendida por todos os nomes foram. E fui chamada de que eu também não passava de uma praga. É praga ele e é praga você. Vocês dois não passam de uma praga. Mas em meio a tudo isso, o que mais me feriu foi realmente ouvir o meu bebê ser xingado pelo próprio pai. Eu digo meu, porém nosso. E ainda de um nome tão feio. Um anjo que nem sabe ainda o porquê de estar nessa terra. Um anjinho, um inocente. O pai acusá-lo de que ele é uma praga e por causa dessa praga eu atrapalhei minha vida, sabe? Nesse momento eu só consigo enxergá-lo como um monstro. O meu filho é um anjo que nem sabe o que está fazendo nessa terra, de tão inocente, de tão bebê que ainda é. Porém, ele, eu só posso vê-lo como um monstro. Meu desejo também é que esta carta sirva de exemplo para as moças e mulheres que estejam passando pelo mesmo que eu. Quero dizer que não aceitem, não admitam nada que contrarie a vocês. Mulheres, moças como eu, não admito, porque quando você começa a perdoar, começa a se rebaixar, começa a aceitar, o homem, ele cresce, ele quer dominar tudo. Daqui a pouco, ele quer até que você lamba o chão. Eu quero dizer, não aceitem isso para vocês. Depois é muito tarde. Depois, a situação fica muito séria, muito feia. E ao primeiro sinal de desrespeito, não continuem tentando prosseguir. Não continuem, pois as chances desse relacionamento se transformar em algo pior é muito maior. O meu só não terminou em tragédia porque, sei lá, talvez por Deus. Eu prefiro não dizer o meu nome, pois confesso ter medo. Mas tenho 25 anos e moro em São Paulo, capital. Ainda quero voltar aqui no canal YouTube para dizer que eu fui mais forte e que venci tudo isso. E por isso eu tomei a decisão de escrever essa carta, para dizer que eu não irei mais aceitar nenhuma humilhação, não irei aceitar isso nunca mais na minha vida. Eu exijo respeito, eu quero ser valorizada. Não é qualquer homem que vai querer pisar sobre mim, me humilhar, me ofender e chamar o meu filho de praga. E se eu estivesse muito incomodada, se eu estivesse muito assim, então que eu soubesse que eu também não passava de uma praga. Não aceitem nada a primeira vez. Todas as vezes que você diz amém para uma falta de respeito, para uma humilhação ou para uma agressão, quer dizer, você aceita, você abaixa a cabeça, você está dando o direito deste homem continuar te agredindo, moralmente ou até fisicamente. Quando não, o pior, até mesmo um feminicídio. Essa é a minha história, história que a vida escreveu.
Que saudade de você! Tudo acabou quando ele xingou o nosso filho de praga. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.